Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a audiência de custódia para adolescentes que estão apreendidos em flagrante ou foram apreendidos em flagrante. É importante para a gente saber um pouquinho sobre esse assunto. O seguinte, o marco inicial da implantação da audiência de custódia no Brasil é decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em 9 de setembro de 2015. No julgamento da medida cautelar formulada na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 347, que tratou sobre providências para a solução da crise no sistema prisional brasileiro. Na ocasião, o STF acolheu parcialmente o pedido para determinar aos juízes e tribunais a realização de audiências de custódia no prazo máximo de 90 dias para viabilizar o comparecimento de preso em flagrante perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contados do momento da prisão. Posteriormente, o CNJ editou a Resolução 213 de 2015 para determinar que toda a pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada em até 24 horas da comunicação do flagrante à autoridade judicial competente e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão e sua apreensão. Em razão dessa circunstância ou desses fatos, da implantação da audiência de custódia em todo o Brasil, que teve o seu valor e tem o seu valor, porque é ali naquela audiência, basicamente, que você, sem adentrar aos fatos, o juiz, o Ministério Público, o defensor ou o advogado, sem adentrarem ao fato em si, vão num primeiro momento averiguar se há ou se houve alguma tortura, ou se há indícios de tortura, por exemplo, marcas pelo corpo e assim por diante, e o juiz deverá, de forma ali imediata, analisar a possibilidade do preso ser a ele colocada alguma medida cautelar diversa da prisão, ou seja, a prisão como última ratio. Isso levado para a área da infância e juventude, os estados têm regulamentado, os tribunais de justiça regulamentado a audiência de custódia também para a infância e juventude, ou seja, para adolescentes que estão ou que cometeram ato infracional e foram apreendidos em flagrante. Pois bem, dada então retirada, ou seja, deixando de lado neste momento a importância da audiência de custódia, alguns pontos a gente tem que colocar em relação à audiência de custódia colocada à criança e ao adolescente, ou melhor, ao adolescente. Quando eu falo criança, é porque a Convenção dos Direitos da Criança fala que criança é todo aquele até 18 anos. Então, quando eu falo criança, lembrem-se também disso e entendam como adolescente. Bom, inicialmente, nós temos que levar em consideração que o adolescente ele tem um sistema heterogêneo de proteção. O que significa esse sistema heterogêneo? A toda criança e todo adolescente serão aplicadas todas as leis, ou seja, todos os direitos fundamentais, direitos humanos inerentes ao ser humano, de um modo geral, e os específicos à infância. Então este é um sistema heterogêneo. Eles têm um plus. A criança ou adolescente tem um plus de direitos em relação, por exemplo, a só ao adulto. O adulto tem todos os direitos humanos a seu favor. Direitos humanos que eu estou dizendo aqui, entenda-se direitos fundamentais. Em relação a isso, toda criança e adolescente, além desses direitos, tem também os direitos inerentes à sua condição de pessoa, de ser humano em desenvolvimento, ou seja, de um futuro adulto. Colocado isso, algumas situações devem ser colocadas do plano internacional e no plano nacional. No plano internacional, as regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça da infância e juventude, chamada Regras de Pequim ou de Beijing, eles estabelecem, entre outras prerrogativas, um procedimento especializado para o adolescente que comete um ato infracional, chamado de adolescente infrator por eles, por nós aqui chamado de adolescente em conflito com a lei. Muito bem, e também a necessidade de um juiz especializado nesta área. Começam aí os problemas, porque na maioria dos estados, ou em quase todos, é feito um rodízio nas audiências de custódia, em que o juiz plantonista, o magistrado plantonista,
que poderá então ser da área civil, área criminal e etc., esses juízes vão realizar essas audiências e, portanto, não são pessoas ou juízes ou magistrados que têm a capacitação e a competência legislativa para atuar na área da infância e juventude. Este é o primeiro grande problema. Ou seja, resumindo, o adolescente vai ser, a sua apreensão é analisada por um juiz que não é competente. Primeira situação. A outra situação é que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz regramentos próprios sobre isso. Quais são esses regramentos? No artigo 107, 108 e depois de 174 ao 181 do Estatuto da Criança e do Adolescente, traz um procedimento específico para a apuração e o processo de ato infracional. Resumidamente, primeiro, toda decisão judicial na área da infância deve ser fundamentada e a apreensão do adolescente em internação provisória deve ser, além do fundamento da necessidade de indícios suficientes de autoria e materialidade, há também a necessidade de uma fundamentação específica para determinar a necessidade ao adolescente e, excepcionalmente, a preservação da ordem pública, em razão dos direitos que são inerentes na infância e juventude, que é o superior interesse ou melhor interesse, entre outros. Além disso, essa fundamentação específica. Pois bem, dado essa questão, é importante a gente falar que quando do ato da apreensão, lavrado o boletim de ocorrência ou o termo, a autoridade policial, diga-se o delegado, em cidades maiores, o delegado da Delegacia Especial de Proteção ou de Defesa ou de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, são delegacias especializadas em crianças e adolescentes, é que vai analisar a primeira possibilidade de soltura ou de desinternação deste adolescente, em duas circunstâncias especiais. Primeira circunstância, ele autoriza a liberação deste adolescente mediante aos pais ou responsável levarem o termo é de responsabilidade, compromisso e responsabilidade, ele seja levado imediatamente ao Ministério Público. Esta é a primeira situação. Ou no dia útil subsequente. Segunda situação, ele não libera este adolescente, dada a gravidade do ato infracional, por exemplo, reiteração de atos e assim por diante, e encaminha imediatamente ao Ministério Público. Ou encaminha à entidade de atendimento da cidade, e esta entidade de atendimento, no prazo de 24 horas, encaminhará ao Ministério Público. Para quê? Para que este faça a chamada oitiva informal, que basicamente se desdobra em algumas situações. Primeira, arquivamento. O Ministério Público arquiva e libera o adolescente. Segunda situação, aplicação de remissão a este adolescente. E terceira situação, o processamento dele em liberdade ou o processamento dele mediante a determinação, né, a apresentação da representação e o pedido de internação provisória. Muito bem. Fora isso, voltando lá um pouquinho nas regras mínimas de Pequim, as regras de Pequim determinam que o juiz de imediato analise a possibilidade de o adolescente ser desinternado provisoriamente, ainda que ele esteja sendo processado. Ou seja, nós temos então uma autoridade policial, nós temos então o Ministério Público, nós temos então um magistrado que não precisa esperar a audiência de apresentação e, em todos os momentos em que nós estamos falando agora, o defensor público ou o advogado particular, porque na falta do advogado particular, a Defensoria Pública deve ser cientificada desta apreensão, podendo desde já tomar as medidas cabíveis em prol deste adolescente. Vejam, então nós temos nessa situação um delegado, uma autoridade policial, Ministério Público, magistrado, Defensoria Pública ou advogado, 5 elementos dentro do processo, ou seja, dentro deste processo ou desse sistema de justiça que podem de imediato realizar a liberação deste adolescente. Assim sendo, a audiência de custódia por si só descabe, ou seja, é incabível dentro do procedimento próprio da apuração de ato infracional.
é o que decidiu, por exemplo, o FONAJUVE, o enunciado 28 do FONAJUVE. O que é o FONAJUVE? O FONAJUVE é o Fórum Nacional da Infância e Juventude, do Direito Juvenil. E ele diz o seguinte, o artigo 28, ele vai especificar o procedimento especial previsto no ECA atende ao artigo 7º, ou melhor, o artigo 7, desculpem, do inciso 5, do Pacto de São José da Costa Rica, tornando-se desnecessária a audiência de custódia. Esse enunciado 28 foi aprovado recentemente no FONAJUVE 22 em Vitória, em 2018. Se não bastasse então os direitos internacionais, como nós falamos aqui um deles, se não bastasse o enunciado, se não bastasse ainda a previsão especial prevista, no próprio Estatuto da Criança e Adolescente, recentemente o Conselho Nacional de Justiça foi instado a decidir sobre um pedido de providência realizado pela Defensoria Pública de Santa Catarina na oportunidade para a inclusão do adolescente nas audiências de custódia. Vejo que era para a inclusão. E eu trago aqui todo o voto, porque é um voto importantíssimo, até historicamente, dentro da infância e juventude, porque traz vários elementos, basicamente tudo aquilo que nós falamos, e, em razão disso, no final, o Conselho Nacional de Justiça não dá provimento para este pedido da Defensoria Pública de Santa Catarina, dizendo que justamente não cabe a audiência de custódia ao adolescente em conflito com a lei. Esta é uma decisão importante. Pautado nisso, aqui no Mato Grosso do Sul, eu como defensor público, titular da Defensoria Pública da Infância e Juventude, da 5ª Defensoria, fiz também um pedido recente para que também não haja mais audiência de custódia aqui no Mato Grosso do Sul, em razão de tudo que a gente colocou, do exposto, está para a sentença, para a decisão. Já houve uma manifestação da Procuradoria da República favorável ao pedido da 5ª Defensoria, ou seja, favorável ao meu pedido, e é importante essa matéria e trazer esses exemplos justamente para colocar a pauta, ou seja, na própria, os defensores da audiência de custódia muitas vezes colocam que a importância disso está justamente em ver no adolescente os indícios também de tortura. Mas vale lembrar que tanto a autoridade policial, mas mais do que ela, que muitas vezes pode ser que isso aconteça em sede de delegacia ou por policiais, não raramente acontece, infelizmente, é importante dizer que a autoridade judiciária ela está ciente de tudo isso, e mais do que isso, o Ministério Público Auditivo Informal e o seu advogado e o seu defensor que vão participar de todo esse processo, inclusive podendo entrevistá-lo em delegacia de forma reservada, que é um dos direitos da criança e do adolescente. Volto a falar, falo de criança porque para a Convenção, criança é todo aquele com menos de 18 anos. E para nós, quem comete ato infracional punível, com medida socioeducativa, é o adolescente, 12 anos para cima. Então, pessoal, eu trago esse tema para vocês, que é um dos temas que eu abordo aqui na minha obra, na 2ª edição das medidas socioeducativas e do ato infracional, do ECA Alcinase. E é um dos temas, vamos dizer assim, polêmicos, recentes, que a gente tem trazido para o debate, para trazer, logicamente, que essa obra não é uma obra fechada, é uma obra de estudo, é uma obra de permanente evolução, e é uma obra que vai falar aí algumas questões polêmicas, algumas já decididas, outras ainda não decididas, em aberto, mas que vai trazer um importante trabalho para todos aqueles que trabalham e estudam a ciência jurídica da infância e juventude, não só para defensores públicos, mas para todo o sistema de justiça de um modo geral, magistrados, delegados, estudantes, advogados e assim por diante. Tá bom? Pessoal, esse então é um tema abordado aqui na obra, e agradeço, e semana que vem nós vamos voltando a falar aí sobre um outro tema,
que aos poucos nós vamos trazendo para vocês detalhes desta obra, deste trabalho artesanal que eu acabei fazendo, vamos dizer assim, né, de pesquisa, de jurisprudência, jurisprudências atuais, de leis internacionais, tratados internacionais, e que foi feito com muito esmero, muito carinho, para que as pessoas que trabalham nessa área possam cada vez mais serem operadores do direito de uma forma especializada, que o direito da infância determina e precisa. Abraço a todos e até a próxima.